Hoje vamos falar um pouco sobre alguns determinantes nulos, ou seja, determinantes de matrizes que dão zero, certo? Então é isso que queremos. Bom, o primeiro deles, matriz nula. Determinante de qualquer matriz nula sempre igual a zero. Então, determinante de uma matriz quadrada nula de ordem n é sempre igual a zero, tá? Vou escrever zero para você não confundir com O. Então, determinante da matriz nula quadrada de ordem n é sempre igual a zero. Beleza. Outra característica que anula o determinante são duas fileiras iguais. Então, vou dar o exemplo de novo aqui de uma matriz pequena, né? Na verdade, um determinante logo de ordem 2. Então, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Esse determinante vai dar zero, porque obviamente você vai ficar com 1 vezes 2 menos 2 vezes 1, que te dá zero. Mas, de novo, né, a gente já falamos aqui sobre isso. Para determinantes maiores isso também funciona. Então, determinante, por exemplo, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 4 é igual a zero, porque a primeira e a segunda fileira são iguais, certo? E lembre-se que quando eu falo fileiras, estou me referindo a duas linhas ou duas colunas iguais. Tá? Então, fileiras iguais são duas linhas, duas ou mais, né? Duas linhas, claro que se tiver três linhas, haverá duas iguais. Duas linhas ou duas colunas exatamente iguais. Tá? Então, se isso acontecer, o determinante é igual a zero. Muito bem. Fileiras proporcionais. O que isso quer dizer? Quando eu tenho fileiras que são iguais a outras multiplicadas por um número, por exemplo, assim, ó, 1, 3, sei lá, 3, 9. Repare que a segunda linha é a primeira multiplicada por 3. Esse determinante dá zero. 1 vezes 9 menos 3 vezes 3. Zero. Então, um determinante maior, por exemplo, é 1, 0, 4. Aí aqui, por exemplo, menos 5, 0, menos 20. Todo mundo aqui multiplicado por menos 5. E aqui 1, 3, 7, por exemplo. Esse determinante é igual a zero, porque a segunda linha, né, você pode pensar que a segunda linha é a primeira multiplicada por menos 5, ou você pode pensar também, né, que a primeira linha é a segunda dividida por menos 5, certo? Então esse determinante é igual a zero. Outra maneira de obter aí um determinante igual a zero é você ter uma fileira qualquer como combinação linear de duas outras. Então, como aqui eu preciso de bastantes fileiras, eu vou pegar um determinante um pouco maior. Então, digamos que você tem um determinante assim: 1, 3, 4, 0, 2, 3, por exemplo. E aí, digamos que a última fileira seja 1, 5, 7. Esse é uma das propriedades difíceis de perceber, mas repare aqui, se eu somar essas duas, né, se a gente adicionar as duas fileiras, deixa eu colocar isso de outra maneira, se a gente adicionar essas duas fileiras, eu obtenho como resultado essa fileira. Então, 1 mais 0, 1, 3 mais 2, 5 e 4 mais 3, 7. Certamente esse determinante é igual a zero. Tá? Então, toda vez que eu tenho essa situação, né, uma fileira é combinação linear de duas outras, então o resultado é zero. É difícil perceber porque às vezes uma fileira fica multiplicada por um número e adicionada a outra. É mais fácil de perceber isso quando temos um determinante algébrico, por exemplo, assim, A, B, C. Aqui digamos que seja D, E, F. E que a última coluna seja, por exemplo, 2A mais 3D, 2B mais 3E
e 2C mais 3F. Repare que certamente a última coluna é uma combinação linear do dobro da primeira adicionado ao triplo da segunda. Como isso aconteceu, então certamente esse determinante é zero. Ok? Então essas são aí 3 maneiras, né, ou 4, de reconhecer determinantes que vão dar zero independente do tamanho do determinante. Certo? Então só para recapitular, uma matriz nula, né, determinante é igual a zero, fileiras iguais, duas linhas ou mais linhas, né, duas ou mais linhas ou duas ou mais colunas iguais, fileiras proporcionais, ou seja, uma fileira é igual a outra multiplicada por um K. Então aqui, ó, 3, aqui 3, 9, né? Ou seja, multipliquei por 3 aqui, de uma coluna para outra. E finalmente uma fileira como combinação linear das demais, ou de todas elas, ou de apenas duas. Tá? Quando isso acontece, então temos um determinante que é nulo. Ok? É isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.